Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje nós temos um vídeo diferente, porque estou eu aqui com a Súria, não é mesmo, Súria? Namastê, Namastê, gente! Já estamos rindo muito aqui, pensando sobre o que a gente vai falar hoje. E você sabe que é tudo no improviso, né? Então eu vou contar pra vocês o seguinte, como é que eu conheci a Súria? A Súria eu conheci como uma personalidade do YouTube, ok? Eu vi um vídeo da Súria há muito tempo atrás, antes de eu gravar vídeos, né? Antes de eu gravar vídeos... E um detalhe, a gente é da época do Orkut. Da época do Orkut, da época do Orkut. Então eu vi um vídeo da Súria e falei, nossa, que é aquela mulher falando de Tantra lá. Ela tava num vídeo de Tantra, tinha zilhões de visualizações. Falei, nossa, quando que eu vou conseguir ter esse tanto de visualizações? Isso muito antes de eu fazer os meus vídeos, eu não fazia vídeo ainda, né? E vi o vídeo da Súria, eu falei assim, me inspirei. E agora estou aqui fazendo vídeo. Então, mal sabem as pessoas que eu inspirei nos vídeos da Súria para fazer os meus vídeos. Isso, olha, você sabia disso? Então, aí que tá, né, gente? Isso nem eu sabia. E olha que eu converso com ele há muito tempo. E nem tinha ideia de que realmente eu era uma inspiração de vídeo. Porque aí eu parei de fazer os vídeos de Tantra. Né? Fiz os dois, depois acabei não fazendo mais nenhum. E sim, você... Mandei bala. Mandou bala e me bateu feio aí nessa estatística. Apesar de que você tem um vídeo que, se somar as visualizações de todos os meus vídeos, não chega aos pés do seu. Tem um vídeo no ar enrolando tem, com muitos milhões de visualizações. Tem muito. Depois aqui no descritivo eu vou colocar os links para vocês acessarem a Súria. Então, a Súria, além de trabalhar com Tantra, ela mexe com cartas, né? Então, isso que é outra coisa assim muito interessante que a gente vai falar aqui, né, desse negócio. Eu posso começar a falar disso? Pode, fica à vontade. Vamos falar do que você quiser. Então vamos falar. Estamos aqui livres aqui para falar de tudo. Ok? Então, você sabe... louco, vamos mandar aprender nós dois. Vamos, mas a gente grava e sai aí correndo depois, né? Então vocês sabem que esse negócio de tarô é uma coisa muito doida. Eu falo de cartas ou falo de tarô? Como que você prefere que eu chame? Então, na realidade, assim, o deck que eu trabalho é as cartas ciganas. Então é diferente do tarô. Gente, o tarô, quando a gente olha pro tarô, então vamos entender isso daí. Tarô tem 78 cartas, ponto. Fora isso, tudo o restante a gente chama de oráculo. As cartas ciganas acabaram se denominando cartas ciganas, mas é um oráculo. A cartomancia tradicional, que é aquela que foi, gente, a que me inspirou a ser o que eu sou hoje, que foi a cartomancia. Porque eu fui na cartomante, gente, eu tinha 10 anos de idade quando eu fui a primeira vez numa cartomante. Não queria falar nada, faz tempo, né? Então, a gente não tem mão pra contar, não tem mão pra contar. A gente nem conta porque não tem mão. Mas assim, foi porque assim, aquilo me fascinava de um jeito. Então, o que é a cartomancia? A cartomancia é as cartas do baralho comum, aquele jogo de pôquer. Aquilo é cartomancia. Então a gente tem, óbvio que quando a gente faz quando a gente compreende os três, eles falam linguagens parecidas. Mas, então, um exemplo, se eu pegar uma carta da cartomancia, vai ter uma carta dentro das cartas ciganas que se refere àquela carta da cartomancia. Só que são métodos diferentes de abertura, de leitura e de compreensão. E aí, óbvio que aí vai a experiência, vai da pessoa que está ali, né, da oraculista, né, ou da cartomante, a trabalhar da melhor forma que ela achar, né? Então, aí vai de cada um, porque mesmo que a gente vá lá, faça cursos e cursos e cursos, você acaba, é como Tantra, né? Quanto que a gente já não viu nessa vida? Muito. Mas com certeza, né, se a gente colocar você para fazer uma massagem e eu... teremos coisas diferentes, porque temos experiências diferentes. Entendi. Mas vou contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Faz de conta que ela não tá ouvindo aqui, ó. Que o negócio é o seguinte. Eu sou uma criatura bem rodada nesse mundo místico, vou falar a verdade. Sou bem rodado nesse mundo místico aí, entendeu? E o que eu já vi de oraculistas, vamos chamar assim, porque fica mais bonito, né? Fica isso. Já vi muito, mas sabe o que é muito? Muito. Porque eu tenho uma natureza curiosa. Todo mundo que entendia de algum oráculo, eu fui atrás para ver aquilo tudo. E olha, eu vou ser bem sincero, não é porque eu tô aqui na frente da Súria, porque não é isso. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. A Súria é top. Vamos cair na real. A Súria é top, 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 top mesmo. Tem uma precisão na leitura, e não adianta nada a pessoa ter uma precisão na leitura se ela não tiver um bom senso
para interpretar e passar aquilo para o seu cliente. Ela tem as duas coisas. Então, isto é muito raro de encontrar alguém com essa precisão oracular e com a capacidade de interagir com o cliente como a Suri. Então, não é porque está na sua frente, mas você é top mesmo. Então, mas aí isso que é legal, né? Porque a experiência dentro da terapia, né? Então, tudo que eu já estudei e continuo estudando, né? A gente não para, a gente continua falando, né? Lendo e escutando e aprendendo. Então, eu acabei juntando o oráculo, né? Com a terapia. Então, eu consigo entender o oráculo através dessa linguagem mais terapêutica. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando vem, eu jamais vou perder a parte divinatória, porque a parte divinatória, gente, é magia pura dentro de um oráculo. Então, quando a gente fala assim, olha, agora eu vou abrir, vou ver o seu passado, presente, futuro, a gente entra na atemporalidade, né, da coisa que é mágica, que a gente sabe que existe e que tá aí, entendeu? Mas a base principal, eu sempre vou olhar dentro de uma visão mais terapêutica, né? Porque eu falo assim, e isso, gente, vamos deixar claro aqui, oráculo não salva a vida de ninguém, não resolve o problema de ninguém. Por quê? Nada, né? A gente sabe disso, nada lá fora vai resolver a vida de ninguém. É o que tá aqui dentro. Então, se eu começo a mexer os pauzinhos daqui dentro, eu vou começar automaticamente a ter um reflexo da movimentação lá de fora. Ok. Então eu quero começar, eu vou perguntar umas coisas agora, muito complicadinhas aqui, porque são coisas que todo mundo gostaria de saber. Porque eu me lembro muito de um cara chamado o Mar Cardoso. O Mar Cardoso, astrólogo. Nós somos da mesma. Nós somos da mesma safra? Somos, né? Então, a nossa diferença de safra aí é 4, 5 anos. É pouquinho, gente. A gente nem conta. Nem conta. 4, 5 anos depois de uma determinada idade, a gente nem conta. Nem conta mais. Então a história é a seguinte: o Mar Cardoso, ele falava assim que o destino existe. O destino é um alinhavo na vida das pessoas entre elas. Perfeito. Então, o Mar Cardoso ele sempre falava assim, está alinhavado, mas você pode descosturar aquilo ali também. Sim. Mas já está alinhavado. Sim. Quando eu falo isso, o oráculo ele não vai resolver a vida de ninguém. Mas tem uma coisa que é muito... Você sabe disso, né? Porque a gente trabalha com gente há muitos anos, né? Sim. Então, assim, qual é a diferença de eu ser... pega surpreendentemente por uma informação, o impacto daquilo na minha vida, e qual é a diferença de quando eu já, de alguma forma, eu já sei da informação e aquela situação chega. Já está preparado para aquilo. Perfeito, o que o oráculo faz de alguma forma, porque assim, existem algumas situações que quando a gente olha no jogo, eu falo assim, é possível trazer uma mudança? Se você mexer aqui, se você fizer ali, você vai trazer essa mudança para o futuro. Sim. Tem coisas que você olha e você vê que não vai mudar nada. Jeito, mas assim, se prepare. Ok. Ponto. Sim. Quando aquela situação, que às vezes é uma situação pesada, chega pra pessoa, né? Então, a informação que chega pra mim é assim, então, Súria, quando aquilo chegou pra mim, eu lembrava da sua voz falando assim, olha, vai acontecer assim, 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 assim. Então, isso acaba trazendo deixando de ser surpresa e deixando de ser impactante de forma negativa, porque a pessoa já está preparada para aquilo. Okay. Então, quando aquilo chega, deixa de ser a surpresa e a pessoa, porque... Quando a gente é pego de surpresa, quando chega aquela coisa de uma vez, principalmente quando é uma coisa de uma vez, o que acontece? O corpo reage àquilo. E a pessoa não pensa, ela tem uma reação com relação àquilo, porque vem aquela carga de hormônios, a pressão às vezes, e aí às vezes ela toma uma atitude que não era conveniente. Okay. Quando eu estou preparada, aquela situação vai chegar, eu não vou ter uma ação reativa, porque a pessoa vai lembrar do que foi avisado, se já foi avisado, ela já se preparou de alguma forma para a situação, então a coisa deixa de ser impactante. Sim, tá, perfeito. Agora, eu digo uma coisa, eu pergunto uma outra coisa pra você, porque hoje eu sou entrevistador, não tem que falar, porque eu vou ficar falando muita coisa. Fiquei até com medo agora, gente. A história toda é o seguinte, isto que você tem é um dom ou é estudo? Olha, então, assim, pra mim, eu falo assim, eu sou uma alma cigana. Eu sou neta de espanhol. Sim. Meu avô veio da Espanha com 8 anos de idade, fugido da Segunda Guerra. Eu acho que isso já traz, de alguma forma,
uma egrégora junto com isso, né? Aí, a minha infância, a minha primeira infância, que eu infernizei minha mãe durante meses para lembrar o que eu fazia na minha infância, ela falava assim, você adorava brincar com cartas. Eu sempre tive baralho na minha mão. Ah, ok. Sempre, sempre. Eu não sou uma jogadora, mas eu brincava com cartas. Nunca joguei cartas, eu nem sei. Se me convidar para jogar truco... Não sai nada? Não sai nada, eu não sei jogar truco, né? Que é o jogo mais assim, não sei. Mas eu gosto, eu sempre me identifiquei. Até que eu tava na 4ª para 5ª série, se eu não me engano, não sei se era 4ª, 5ª, a minha coleguinha virou pra mim e falou assim, minha vizinha lê carta, é cartomante. Eu falei, é lá que eu quero ir. Sim, é lá que eu vou. Eu lembro dos olhos dela, eu lembro do jeito dela, porque é uma coisa tão marcante pra mim, porque ela chamava Dona Pera, né, era o nome dela. E ela era baixinha, assim, e eu sentava na frente dela, eu não tinha pergunta. Mas ela colocava aquelas cartas pra mim e eu ficava olhando. Eu acho que, assim, pra ela devia ser muito interessante, porque meus olhos deviam brilhar. Porque, assim, eu ficava parada ali, eu pagava pra ela abrir um jogo pra mim, pra eu não sei nem o que ela falava. Eu lembro que ela falava se eu ia passar de ano, né? Ela falava coisas assim, meio que... Sim. Sabe? Claro, a história de uma criança é muito pequena. Não tem, exatamente. Mas assim, aquilo me fascinava. E aí, aquilo me chamou muita atenção, mas não foi o meu momento de encarar tudo aquilo. Então, passou quando eu me voltei para a terapia, que aí eu falei, agora é a hora. Então, eu lembro do meu primeiro presente, quando eu comecei a trabalhar, foi um oráculo. Olha isso. Ou seja, isso tá contigo faz tempo. Faz tempo, não, faz muito tempo. Mas eu demorei um tempo para ter a coragem de fazer isso. Porque, assim, é de uma responsabilidade imensa. Principalmente porque, assim, quando você abre um jogo e aí você vê as coisas fluindo, tudo bem, né? É muito bom. Você já deve ter visto mapas astrais que você olha e você fala, nossa, vai ser até gostoso falar para pessoa sobre isso. Sim. E quando você pega aquele mapa astral... Você não sabe nem por onde começar. Perfeito. Você não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar. Isso acontece porque assim, muito. você tem que ter o jeito também de falar. Porque assim, é a forma de se falar. A gente pode falar de várias formas, né? Então, você também tem que ter o jeito de falar para a pessoa que aquilo, né? Que ela consiga ver aquilo com... sei lá, de uma forma mais leve, talvez. Claro. Mas mesmo sendo dura. Sim. Mesmo sendo dura. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, uma outra coisa. Muitas pessoas pensam assim, mas eu fui numa cartomante e só ouvi besteira. Fui num astrólogo ali e só ouvi besteira também. Então, na verdade, o que está funcionando não é a carta, porque a carta em si, ela é um símbolo. O que está funcionando é quem está por trás, não é? Então não é que a cartomancia funciona ou não funciona, não é que a astrologia funciona ou não funciona. Quem tem que ter o dom / conhecimento é o astrólogo, o tarólogo, o cartomante, entendeu? Seja lá o que for. Então, o dom está na pessoa, não está na coisa que ele faz em si. Por isso que nós nunca podemos generalizar. Eu vou contar um caso para você. Eu já conheci muitas dezenas de oraculistas, né? Oraculistas que falam isso? Oraculistas, tarólogo, tudo. E me consultei com todos eles. Em tudo quanto é lugar que eu passei do mundo, eu só vi 3 que falavam coerentemente as coisas. A Súria é uma delas, ok? Eu só vi 3 entre mais de 100. Entre mais de 100 que eram pessoas bastante versadas. Então, não é fácil você encontrar alguma pessoa que tenha uma precisão oracular. Isso depende de muitos fatores, ok? E raras são essas pessoas. Então, se você tiver a possibilidade de um dia fazer um atendimento com a Súria, você vai saber do que eu estou falando. Você vai ter uma referência daquilo que é realmente muito preciso, prático e real. Então, voltando a falar aqui das coisas. Eu acredito realmente no destino. Sim, perfeito. Agora, por que eu acredito no destino? Porque eu já atendi muitas centenas de pessoas. Então, eu não sou uma pessoa que fico com, o que eu acho, o que eu não acho. Não é o que eu acho, porque depois que você tem uma amostragem tão grande de gente, assim, tão grande de gente,
e você vê o decurso dos acontecimentos com aquelas pessoas, você fala assim, é assim que funciona. É assim. Então, mas é aquilo que a gente estava falando, o destino, ele tá aí. O que a gente pode modificar é o impacto de algumas coisas exatamente. quando eu estou mais preparada. Um exemplo, Sim. é como a gente, de repente, falar de um determinado assunto hoje que você detém conhecimento e de um assunto que não entende absolutamente nada. Sim, claro. Né? O que você não entende nada vai ser um ponto de interrogação. Sim. O que você conhece vai falar, isso eu entendo. Claro. Então, eu também acredito muito no destino e dentro de um jogo a gente vê. É que eu sou muito presente. Óbvio que a minha experiência dentro da terapia tântrica me trouxe essa coisa do presente. Sim. Então, eu falo assim, quando alguém pergunta assim, mas qual é a validade do seu jogo? Eu falo, 6 meses é muito. Porque ele é tão presente, eu tô falando aqui, a coisa tá acontecendo, eu tô falando aqui, a coisa tá acontecendo. Então ela é tão rápida, às vezes, para se movimentar, até mesmo porque a gente tem que pensar assim, olha, o que é um oráculo? É um portal, você tá abrindo um portal, você tá mexendo na parte sistêmica, né? Eu não sei que termo que a gente pode usar. É na parte sistêmica mesmo, dimensional. Dimensional, perfeito, perfeito. Porque você tá abrindo um portal ali, né? Então, às vezes, uma coisa que a pessoa nem imagina, que às vezes mostra ali, como já aconteceu, mas isso aí, eu nem sei do que você tá falando. Eu falei, bom, eu tô te falando o que tá aparecendo aqui. Tudo bem, continua, toca, eu não me abalo, toco o jogo, né? Sim. Toco o jogo. Passado uma semana, a pessoa fala assim, então eu achei que não tinha nada a ver, aconteceu. 2 dias depois. Sim. Por quê? Porque eu gosto muito do estado presente, porque tudo acontece aqui agora. Né? O destino, porque quando a gente usa a palavra destino, você concorda comigo? Quando a gente usa a palavra destino, a pessoa, nossa, ela viaja, sei lá, 5, 10, 20 anos na vida dela. Não é assim não. Né? E a gente sabe que tudo é aqui agora, né? Então, pra mim, o jogo ele é muito presente. Eu gosto dele, trabalho com ele de uma forma muito presente. Eu falo assim, ele é muito atemporal. Às vezes o que mostra ali no momento presente não tá pronto ainda, né? Claro. Porque ele tá no movimento. Tá em formação. Exatamente, mas tem essa coisa assim do presente. Pra mim não vai demorar muito, ele já tá se montando. Eu, quando tinha 18 ou 19 anos de idade, teve uma astróloga que olhou no meu mapa e falou assim, olha, eu tô vendo que você vai trabalhar com assuntos ligados à sexualidade. Eu, no meu pensamento, assim, nossa, quanto tempo eu tô perdendo, que boboca essa pessoa, que nem se ela sabe o que ela tá falando, eu detesto trabalhar com essas coisas, detesto. Os anos se passaram e cá estou eu. Trabalhei já com muitas coisas, sexualidade, dólar de tantra ainda, então não tem como. Não. Então, mas aí que legal, porque quando a gente começa a olhar, né, os aspectos da pessoa dentro de um jogo, dá para entender muito bem o caminho de vida dela de alguma forma, claro. Né? É que às vezes a pessoa tá fazendo uma outra coisa e ela não quer enxergar muito. Não quer enxergar, existem os que não querem enxergar. Exato, exatamente. Algumas pessoas não querem. Então eu respeito, eu acho que assim, e até mesmo porque eu falo assim, a informação que vem é a informação necessária naquele momento. Né? Então a informação que chega é a informação que precisa ser mostrada naquele momento. Sim. Porque às vezes a gente mesmo não está pronto para receber a informação. Sim. Eu já não estive pronto muitas vezes na minha vida quando eu recebi certas informações. Por isso que eu tenho um aspecto de compaixão com aquele que olha para mim e fala assim, nem sei o que você está falando. Nem sei. Eu só falto falar assim, aguarde um pouco. Mas lembrando, só voltando um pouquinho que você fez a pergunta e eu não respondi direito, óbvio que tem muito estudo em cima disso. Ok. Tá? Então, eu acredito que tem esse aspecto que veio, talvez, de família, né? Porque eu desconheço, né, a árvore genealógica e da parte do meu pai. Só sei que meu avô veio, do meu avô para trás, sabe Deus o que é. Então, assim, mas tem muito estudo dentro disso. Tem muito estudo. Porque, assim, é uma coisa que... Apesar das cartas não alterarem, é diferente quando a gente olha mapa, né? Porque mudou, trânsito, tal, não sei o quê. Todo dia você tem que estar se atualizando, mas tem muito estudo, porque assim, cada hora, tem hora que eu olho pra carta e eu falo assim, nossa, eu nem sabia que existia isso em você. Ok. Então assim, é o tempo todo, né? Eu brinco que eu uso o termo download, eu falo, é o tempo todo fazendo download, né? É o tempo todo fazendo download. Então, assim, a gente recebe muita informação nesse sentido. Então, para mim é uma junção de várias coisas.
Eu acho que tem a ver com a egrégora, com a ancestralidade, né? Que acho que fica melhor. Ancestralidade. Tem a ver com a minha empatia mesmo, por gostar muito, né? Tem os estudos, mas óbvio que tem a parte, né, espiritual, que não tem como fugir. Não tem como. Não tem como, não tem como. Agora, vamos aqui abrir um parênteses aqui. A minha mãe era de origem cigana. Eu já estudei cartas de trás para frente, de frente para trás. Sério? Já? Eu não sabia. Sim, isso. já. Eu tenho um montarô e cartas, assim, tudo. Já. Eu já dei até consulta disso. A gente conhece, mas Sim, a gente não conhece, mas não conhece tanto. Eu já dei. dei, ó, em 1994, eu dava atendimento disso. Mas eu sou muito ruim. Nós temos que ter noção dos nossos limites. Eu sou muito ruim. Muito ruim. Então não dá. Não dá. Então, mas é porque é aquilo, né? É aquilo que até o seu mapa. No meu mapa também está escrito isso, que eu ia trabalhar com sexualidade. Ok. Meu mapa também tem esse negócio. Eu falo assim, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas a gente tá aí, né? Sei, a gente sim. tá aí, tá tudo bem, a gente é feliz e tá tudo certo. Mas assim, eu acho que tem muita questão da afinidade, né? A gente estuda muitas coisas do decorrer da vida, né? Você é uma pessoa assim que eu admiro, gente, porque ele come livro. Eu queria comer 1/3 dos livros que ele come, eu não consigo comer mas livro. as traças estão na minha frente, já devorou a maior parte dos meus livros, as traças já comeram. Então, mas assim, quando, óbvio, né, quando eu assisto, né, você, pra mim fica aquela coisa assim, eu falo, meu Deus, acho que eu preciso de mais tempo pra estudar mais, né, porque eu me sinto, às vezes, eu falo assim, acho que eu preciso me dedicar mais, preciso fazer mais coisas, eu preciso, é sempre, né, a gente sempre pensa isso, mas pra mim tem essa coisa, a gente aprende muitas coisas, mas no fundo, para se identificar com algumas coisas. Exatamente. A gente não tem como se identificar com tudo, Não tem. né? Então, assim, para mim fica muito isso. Eu já fiz muita coisa, já estudei muitas coisas, né? Tem uma pasta, assim, lotada de certificados. Você também Tem. Lotada, assim, lotadaço, Tem. né? Mas, assim, tem coisas que parece que é um imã, né? É um imã que te arrasta para aquilo e você percebe que tá tudo bem ali, né? Tá tudo bem. Agora, nós estamos vivendo agora um período onde está todo mundo meio xarope, pirado com essas questões de quarentena, onde o medo está matando muito mais do que as outras questões. Eu não vou entrar, eu não quero falar disso, dessa coisa específica agora, mas nesse momento em que nós estamos passando agora, o que você poderia dizer para as pessoas que vão assistir esse vídeo, talvez amanhã, depois da manhã? Porque na realidade sempre me fazem essa pergunta, né? Então, assim, a minha percepção, primeiro, o que tem acontecido? Eu atendo muita gente de fora, gente, não é só daqui do Brasil, eu atendo gente da Europa, gente de vários lugares, né? E o que eu sinto muitas vezes no jogo é até uma certa instabilidade de informação. Olha, parece que as cartas fazem assim, olha, eu tô falando isso, olha isso, mas eu não sei se é bem isso, porque assim... Para mim, essa situação, primeiro que é aquilo que você já falou, que nós sabemos, porque a gente que estuda, acompanha esse processo de... Como que a gente pode chamar? Evolução espiritual? É um processo de conscientização das pessoas. De conscientização, exato. A gente que acompanha, a gente sabe que isso tudo estava aí previsto. Já, sim. Né? Então, para mim, não é novidade, para você, com certeza também não é. Então, assim, e outra coisa, tem muitas frentes... se aproveitando da mesma situação para tirar vantagens. Okay. Então, assim, quando eu olho para tudo isso, já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? O que o jogo, o que as cartas falam com relação a essa questão. Primeiro que ela não é uma questão que vai findar no estalar de dedo. Começa por aí. E a gente vai ter outras situações que vai se sobressair, que é o que vai amortizar essa agora. Para mim é muito claro. Vão vir outras situações, outros processos que vai acabar amortizando. Vai deixar de ser mídia esse e vai vir outro para ser mais mídia ainda. Ok. Né? Então, assim, dentro do jogo... Como ele mostra, às vezes, essa questão da instabilidade com relação às informações, eu sou muito honesta. Eu falo, olha, essa sua questão especificamente, principalmente quando a gente entra com mais pessoas. Porque, um exemplo, se você chegar para mim e falar assim, então, porque eu quero saber de mim, sei lá, do fulano,
né? Vamos saber assim, vou falar assim, de mim e de fulano. Eu estou vendo dois aspectos, duas pessoas, que têm uma interferência de algumas ao seu redor. Agora, se você chega para mim... Coletivo? Exato, mas é muito pequena, porque a gente está olhando dois aspectos, duas pessoas, ok? Quando eu pego, assim, numa situação que a pessoa fala assim, eu tenho um caso na justiça, você pode me falar qual é a minha previsão, sei lá, do inventário, um exemplo. Sei. Perder de vista. Ok, entendi. Entende? Depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. Se eu tenho uma situação mais fechada, eu tô vendo a pessoa, ou ela e mais alguém, é uma coisa. Se eu entro numa situação mais coletiva, aí é onde entra a estabilidade. Aí eu falo pra pessoa, olha, eu posso te passar uma ideia, mas o jogo está se mostrando muito instável, porque nada, absolutamente nada, gente, é preciso nesse momento. Você já teve essa sensação de que nada é preciso? Sim, no momento não. As coisas individuais talvez, mas o que depende do coletivo, não. Nada é preciso. Então, assim, aí quando entra nisso eu deixo muito claro, porque é engraçado, assim, eu olho, você percebe a instabilidade ali, né, daquela informação, daquela resposta, quando a gente entra numa questão mais coletiva. É isso aí. Meus queridos, quanta coisa que nós não entendemos da vida, não é? Na verdade, a gente não entende de nada. Que nasceu ontem? Nada. A gente só não sabe que a gente entende de nada. É um nadinha, porque a dimensão da realidade é muito diferente. Agora, o que eu posso garantir para você é o seguinte: a dimensão da realidade não está nos jornais, não estão nas notícias, não estão em nada dessas coisas que vocês ouvem. E eu ainda coloco uma outra coisa. Quanto mais você ouvir estas notícias que são divulgadas pelos meios de comunicação, pelos meios jornalísticos, mais longe da realidade você ficará. Então, mas é porque eu falei, pra mim tem tantas frentes querendo se aproveitar da mesma. Se aproveitar, claro. Então, assim, se eu pego essas frentes, quando a gente, né, se a gente colocar aí, tentar aí esmiuçar, é tanta gente querendo se aproveitar, são tantas veias aí se aproveitando disso. Muitas. Que aí, por isso que não dá pra acreditar em nada. Não dá. Na verdade, a gente não tem mesmo a noção. Eu escutei esses dias, mas eu achei muito legal o termo, que a pessoa falou assim, o liquidificador só está começando a mexer. Eu achei perfeito. Sim, o liquidificador só está começando a mexer. Nossa, eu achei tão interessante. No Egito Antigo, Moisés lançou 7 pragas. Aliás, Deus. Talvez seja só a primeira. Então, exato. Seja só a primeira. Eu não tinha pensado nisso? Claro. Nossa senhora, hein? Já pensou? Claro. E aí que tá, né? E aí entra naquilo. Se eu entrar nas loucuras e nas neuroses... A pessoa morre. Claro. Porque ela vai dar abertura para que aquilo a envolva. Claro. De alguma forma. Sim. Não vai ter como fugir, gente. Não tem como. Não tem como. É a gente ter a consciência mesmo de que eu entro nessa loucura ou eu fico apartada da loucura. E tem pessoas que estão mergulhadas completamente nela. Perfeito. Meus queridos, é isso. Olha que maravilha. Falamos bastante já. Nossa, é verdade, olha. Mas olha, no futurinho, eu vou vir aqui de novo para falar sobre um outro assunto. Sobre Tantra. E aí nós vamos ter muita coisa para falar, ok? Perfeito. Mas muita coisa para falar. Perfeito. Então não vai demorar muito, porque olha, aqui na casa da Sura ela preparou tanta coisa para comer aqui, mas tanta coisa, que eu já vou até desligar e a gente já vai comer algumas coisas aqui. Ok, meus queridos. Eu acho que a gente podia deixar aqui uma pincelada falando sobre Tantra. Sim. Eu acho que a gente podia aí entrar num assunto assim mais profundo de Tantra. Olha, a gente pode fazer o seguinte. Nossa! Vocês podem escrever aqui embaixo, nos comentários, o que vocês gostariam de ouvir a respeito de Tantra. Perfeito. E o que vocês quiserem ouvir, a gente fala. Eu também acho. A gente falamos de qualquer coisa. Nossa, a gente falamos de qualquer coisa. Começando do português, né? Português, a gente falamos de qualquer coisa. Começando do português, a gente falamos de tudo. Então deem as suas opiniões, escrevam aqui embaixo sobre o que vocês gostariam de ouvir a respeito de Tantra e a gente fala. Tá okay? Nossa, gente, eu falo assim, olha, pra mim, a palavra Tantra é um universo de possibilidades infinitas. Que as pessoas não têm noção. Mas por quê? Porque estão dentro do quadradinho. Dentro do quadrado. Tá dentro da casinha. Sim. É muito trabalho pra botar esse povo pra fora da casinha. Nos aguardem. Namastê. Tchau pra vocês. Gratidão. Tchau, obrigado. Vamos em frente, né? Tchau.